Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Podgest, um espaço dedicado a questionamentos e esclarecimentos acerca do diabetes gestacional. Meu nome é Stephanie Lamarca. Olá, meu nome é Gabriela Carolino, nós somos acadêmicas de medicina daqui da Suprema e antes de iniciar o episódio eu gostaria de agradecer a faculdade por estar cedendo o espaço e os equipamentos necessários. E hoje nós temos aqui conosco a nossa personal trainer, Nicole Reis. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Stephanie, por ter me convidado para estar aqui nesse momento falando de um assunto tão importante que é minha área de atuação, onde eu dou aula, dou pilates para gestante, também musculação, tanto para gestante quanto no pós-parto. Falar de um tema, né, que gera tantas dúvidas para as mulheres nessa fase que é tão importante na vida delas, né, que o fundamental é cuidar, né, de si e do bebê também. Então, Nicole, quais são os principais benefícios da atividade física para paciente com diabetes gestacional? Então, levando em conta, né, que a gestante que possui o diabetes gestacional, ela tem uma dificuldade de metabolizar as energias provenientes, né, do carboidrato. Então, o exercício físico ele vai agir de forma muito boa nisso, porque ele vai ser um regulador metabólico. Então, uma gestante que é ativa durante a gestação, ela vai conseguir passar mesmo tendo essa doença, nessa questão, sem os efeitos adversos que ela pode causar. Uma vez que quando a gente tem a contração muscular, ela capta a glicose do mesmo jeito que a insulina faz essa captação. Então, quando ela é ativa, ela consegue manter os níveis de açúcar no sangue dela mais baixos durante o dia. Quando a gente faz exercícios de força, por exemplo, a gente tem a ação do GLUT4, que ele entra tem essa expressão do GLUT4, que é um transportador, que ele capta a glicose da mesma forma que a insulina faz, quando essa está em falta no sangue. Então, acaba que ele vira praticamente um regulador metabólico absoluto. Porém, a gente tem que lembrar que não é só o exercício isoladamente que vai tratar o diabetes, né? É um ato interdisciplinar entre a educação física, com o nutricionista e o obstetra. Então, assim, o exercício ele precisa ser muito indicado e voltado para essas alterações que ela vai passar nesse período. Né? Exercícios que vão promover um alongamento nas regiões e musculaturas que estão mais rígidas. O exercício ele vai tratar e também ajudar a prevenir tanto a pré-eclâmpsia quanto a diabetes gestacional. Ela vai conseguir ter menos lombalgias. Para a mãe, ela vai conseguir ter melhora na qualidade do sono, menos fraqueza muscular, mais disposição no dia a dia, menos desconfortos mesmo, que com o avançar da gestação ocorrem muitas mudanças físicas nela. Então, com o passar do tempo, esse fortalecimento vai ser fundamental. Exercícios de ativação para ajudar a diminuir essa pressão intraabdominal, ajudando até mesmo no pós-parto, melhorando também a oxigenação e o desenvolvimento fetal, e sempre priorizar exercícios, né, que sejam para grandes grupamentos musculares e pensando nessa ativação de períneo, ativação abdominal, consciência durante todo o processo do tempo. E Nicole, quais são assim os cuidados que a gente tem que ter antes de iniciar um programa assim de atividade física para gestante? Então, a primeira coisa, o primeiro contato assim que a gente tem com ela, a gente pede um laudo do obstetra para a gente o que aquela gestante apresenta, se ela tem alguma contraindicação, alguma questão metabólica que vai trazer para ela alguma contraindicação de algum exercício. A gente pesquisa também se teve algum histórico familiar de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, porque esse fator genético pode predispor ela a desenvolver alguma questão durante a gestação, mesmo que não desenvolva. Se tiver algum parente próximo que teve, também é importante. A gente também busca se é a primeira gestação ou não, a idade da gestante também, se ela já treinava antes ou não, se ela era sedentária, se ela começou o treino ali, se ela já era ativa antes. Então, são questões assim, fundamentais e pensando sempre em adaptações individuais para aquela gestante, entendeu? Desde o início, ela pode fazer o treino assim, desde que ela descobriu que está grávida. O que vai mudar é essa intensidade, né, de acordo com cada uma
e da condição que ela apresentar naquele momento. E quais exercícios que seriam mais indicados? Tem algum que não pode fazer, que é contraindicado para gestante? Então, os que são mais indicados nesse período são principalmente tanto os exercícios de força quanto o cardiovascular. Ambos são igualmente importantes. Muita gente fala, né, que o exercício cardiovascular é mais importante, questão de diabetes e tal. Só que na questão da gestante, se ela fizer apenas o cardio e não fizer um fortalecimento, conforme for avançando a gestação, o neném vai começar a pesar ali o assoalho pélvico dela e vai começar a desenvolver lombalgias, pode ter perda de xixi. Então, assim, o fortalecimento do assoalho pélvico, exercícios que vão promover diminuir essa pressão intraabdominal mesmo, sabe? Pensando até no pós-parto, para não ter uma diástase tão grande, né? Que tem um rompimento ali do reto abdominal com a extensão da barriga, né? Então, exercícios principalmente de respiração, ativação abdominal, exercícios pensando nas grandes membros musculares, meus pares vertebrais, lombopélvica, membros inferiores, panturrilha, muito importante. Todos os exercícios, evitar exercícios assim, os que são contraindicados realmente, são exercícios de impacto, corrida, assim, por mais que muita gente goste, né, que eu gosto, no momento da gestação não é o indicado, né, para esse fim, né, a gestante tem que entender que é um outro momento que ela está, ela não precisa ele buscar aquela hipertrofia máxima e tudo mais, porque o foco é cuidar dela e do neném. A gente vai de acordo com a individualidade biológica dela. Se ela já é treinada, ela, obviamente, a gente consegue colocar mais carga, colocar um treino mais intenso. Se ela for sedentária, a gente vai colocar uma intensidade vai aumentar de forma gradual. Então, exercícios de membros superiores, de membros inferiores, o exercício cardiovascular, todos eles são muito importantes. E focando assim nos contraindicados também podemos falar da parte de fazer apneia, isso de jeito nenhum, porque além de não ser bom para a gestante também nesse momento, vai poder faltar oxigenação para o bebê. Então, isso não é indicado. Exercício de isometria, exercícios, geralmente aulas coletivas, né? Que qualquer coisa que ocorra o risco de queda, que ela possa desequilibrar e cair. Então, não é muito bom, mesmo que ela nunca tenha caído antes, sabe? Se tem o risco, é melhor evitar para não correr o risco mesmo. Legal. E falando nisso, assim, da intensidade e duração, como que a gente ajusta isso? Considerando também aquelas grávidas que já praticavam atividade física antes da gestação e aquelas que já são sedentárias. Então, a recomendação é no mínimo 150 minutos semanais, isso dividido para 3 vezes na semana, mas isso no mínimo. Se a gestante tiver a possibilidade, né, tiver a disponibilidade de tempo, né, que a gente sabe que na vida às vezes não tem como, mas se ela tiver como fazer todo dia, ela pode fazer todo dia, só que precisa lembrar que precisa ser adequado para aquela gestante, o que ela pode fazer, os exercícios para cada fase do trimestral. Primeiro é um conjunto de exercícios específicos, no segundo trimestre outro, no terceiro trimestre outro. Então, no 150 minutos no mínimo, e aí a intensidade vai variar de acordo com isso. Se a gestante era mais treinada, já treinava, já tinha esse hábito, pode fazer uma intensidade moderada alta. Se ela era sedentária, a gente estimula que ela comece sim desde o início, não tem problema, mas de forma gradual e vendo essa evolução dela. O caso das gestantes, especificamente de gestantes que têm diabetes gestacional, é importante que os exercícios dessas sejam um pouquinho mais altos, de moderada a alta, uma vez que elas não conseguem sustentar grandes variações de glicemia quando essas estão baixas. Se a gente coloca uma gestante para fazer uma caminhada lenta, na esteira, muito lenta, a chance de abaixar muito o açúcar do sangue e ela ter uma hipoglicemia maior, já que seus meios compensatórios não vão conseguir compensar de forma natural essa glicemia. Então, exercícios de um pouquinho de mais alta intensidade vão ser bons reguladores metabólicos para ela melhorar essa questão. Tá certo. E o que seria um sinal de alerta para a gestante precisar interromper a prática da atividade física? É muito bom que a gestante comece a pesquisar e entender mais sobre esse mundo da gestação e os sintomas que ela sente, sabe? Ela precisa estar muito ligada, assim, no que o corpo dela está dizendo para ela. E
é importante que qualquer coisa que ela sinta, ela fale com o professor e a gente encaminha ela no médico imediatamente. Seja algum sangramento vaginal, uma dispneia, né, uma falta de ar grande, uma tontura, uma dor de cabeça, uma perda de líquido amniótico, algum edema na panturrilha indicando alguma trombofilia, perda de líquido amniótico também. Então, são coisas assim que fogem do normal, sabe? A dor também, né? Então, assim, falta de movimentos do neném. Então, são coisas assim que a gestante vai observar que não está muito legal, sabe? Então, qualquer fator assim que foge do comum mesmo da aula, porque cansaço é normal. A maioria delas ficam mais cansadas, mais ofegantes, principalmente no final da gestação, né, que está com a barriga grandona e tal. Mas isso é normal, mas qualquer coisa que fuja desse normal, algum sintoma diferente disso, a gente interrompe imediatamente e encaminha para o médico, porque a gente sempre tem que priorizar esse momento, né, da saúde, tanto da gestante quanto do bebê. É bom saber também, né, que grávida não tá doente, não é doença a gravidez, né? Ela pode continuar vivendo a vida normal e inclusive melhorando os hábitos se elas não os tinham previamente, né? Até o dia de ganhar o neném. E Sim, continuar depois também. Sim, levantar do sofá, né? Isso aí. Muito obrigada, Nicole, pela disponibilidade, né? Pela sua contribuição e pelo esclarecimento. Chegamos ao fim de mais um bate-papo e esperamos você para o próximo episódio.